Deus já colocou você numa situação em que você teve um choque de realidade? Quando você percebe que os seus problemas particulares são muito, mas muito menores do que os problemas que estão cercando você. Quando você olha para essa situação, você até tem a impressão de que aquilo que você está passando é pequeno, não tem muito significado, porque a situação de fora, externa, está tão ruim, tão degradante, que é mais urgente nós consertarmos o que está fora do que às vezes nós nos atentarmos o que está dentro de nós. Pois é, a história de Samuel prossegue com o chamado de Samuel por meio de uma história tão conhecida, mas que hoje pode falar também muito aos nossos corações. Quem nunca ouviu essa história de Samuel? Na verdade, o jovem Samuel dormindo, ouvindo à noite o chamado de Deus. Samuel, Samuel. Ele foi 3 vezes perguntar a Eli se Eli estava o chamando e Eli diz que não. E o velho sacerdote, mesmo sendo quem ele era, um sacerdote negligente, um sacerdote que não estava dando tanto valor a Deus, mas muito valor aos seus filhos, ele percebe que Deus está querendo falar com aquele menino, numa época em que as visões e as aparições audíveis de Deus eram raras. Só por esse fato você pode constatar que Samuel estava vivendo dentro de um tempo muito difícil. Quando Deus não está falando, isso quer dizer que algo possivelmente não está muito certo. Naquela noite, Deus se manifesta ao jovem Samuel. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque Samuel nunca havia recebido uma revelação de Deus. Olha só que fato interessante. A maneira que nós temos de conhecermos a Deus não é outra maneira senão nós ouvirmos a sua voz, nós termos contato com a sua revelação. No tempo de Samuel, isso era feito de forma audível. Deus falava com certas pessoas. Hoje, isso é feito por meio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus registrada para cada um de nós. Deus aparece para Samuel e diz o seguinte: olha, o que eu vou dizer a você vai fazer os ouvidos de quem escutar tinirem, vai incomodar todo mundo. Veja que Deus, no primeiro encontro com Samuel, não vem com mensagens doces, não vem com afagos verbais. Deus conhecia Samuel e sabia que Samuel tinha a integridade, a capacidade suficiente e também a maturidade que o sacerdote Eli não tinha. Samuel tinha o temor a Deus muito mais refinado e aguçado do que os sacerdotes que se utilizavam do seu ofício apenas para o seu próprio deleite. Deus procura esse menino, esse jovem, para falar com ele e para falar algo muito sério. Deus chama Samuel e diz: Samuel, eu vou cumprir tudo o que eu tenho prometido em relação à casa de Eli. Eli não cuidou dos seus filhos, não os corrigiu, amou mais a eles do que a mim. Por isso eles serão julgados e não haverá mais condição de perdão para eles, porque nenhuma oferta mais poderá expiar o pecado de Eli e da sua família. Imagina essa sentença poderosa, forte, desagradável aos ouvidos do jovem Samuel. Samuel acordou e ficou com medo de contar essa realidade a Eli. No dia seguinte, Eli já sabia que Deus havia falado com Samuel. Chega para Samuel e diz o seguinte: olha, o que Deus falou para você? Não me esconda nada. E Samuel, agora sim, o profeta do Senhor, entrega a palavra dura, porém a palavra de Deus. Samuel inicia aqui o seu ministério como juiz, porque ele foi o último juiz de Israel, mas também como profeta e também como sacerdote. Alguém que conhecia a Deus, alguém a quem Deus confiava a sua palavra. Os profetas eram assim, eram boca de Deus para comunicar a vontade divina às pessoas em situações que demandavam do cuidado e da ação de Deus. Imagine, a situação moral da família de Eli estava tão ruim que Deus mandou um recado por um profeta no capítulo anterior, agora confirmando a palavra ao jovem Samuel.
E você pode me dizer, mas Samuel era tão jovem? Pois é, Deus pode usar pessoas jovens para grandes coisas. Por isso, você que é jovem e que está me ouvindo ou assistindo, não fique receoso quanto à sua idade, porque Deus pode usar você, contanto que você permaneça fiel. Olha só a idade de Eli, era velho. Olha só os filhos de Eli, já eram crescidos, mas mesmo na sua maturidade física, eles não tinham maturidade espiritual. Consideravam Deus como um mero acessório e as suas vontades foram entronizadas no centro de todas as coisas. Quem falha na adoração, falha na vida inteira. E Deus não considerará inocente as pessoas que negligenciam a sua vontade. Por outro lado, se nós formos como Samuel, atentarmos ao chamado de Deus, porque Deus tem um chamado para cada um de nós, o chamado geral, mas também um chamado específico, um chamado vocacional para cada um de nós. Se nós nos atentarmos a isso, mesmo que as nossas palavras sejam palavras duras vindas da parte de Deus, isso vai gerar vida, restauração. Deus quer nos usar, a despeito da nossa pequenez, conquanto que o nosso coração esteja fiel à sua palavra, Deus pode fazer muitas coisas. A fidelidade de Samuel em comparação à negligência de Eli. Nós estamos vendo uma página sendo virada para que uma nova história de Israel possa acontecer, que é a história dos reis, que é a história que vai encaminhar para a redenção final, lá vislumbrando Jesus no Novo Testamento. Samuel foi uma peça muito importante, um agente muito importante de Deus para aquele tempo. Que Deus encontre em mim e em você, pequenos Samuéis, a habitar esse mundo e a fazer a vontade de Deus, vivendo em fidelidade à sua revelação e à sua palavra. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.